RH, nós estamos no Abril Verde, o mês dedicado à saúde e segurança do trabalho. Nós resolvemos falar sobre como promover ambientes de trabalho saudáveis diante das novas tecnologias. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Metadados Convida o Marcelo Oliveira, que é engenheiro do trabalho e ergonomista. Marcelo também mantém um perfil no Instagram, o @ergonomia.forense, onde você consulta informações a respeito deste assunto. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Metadados Convida. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, Flávia. Eu agradeço também a Metadados. Fiquei muito feliz com a indicação da Mari também, né? E espero atender o público, né, que vai nos assistir no futuro. Um abraço para Marivane Moselli, nossa colega aqui no Madu, que faz parte da Metadados e que indicou o Marcelo para participar aqui do Metadados Convida, ele que está super habilitado a falar sobre esse tema conosco. Marcelo, como as novas tecnologias estão impactando a ergonomia no ambiente de trabalho hoje? Quais são os riscos ergonômicos mais comuns que surgem dessas mudanças? Flávia, para se falar de uma nova, que na verdade não tem tantas novas tecnologias, o processo de informatização ele foi acontecendo. A questão é que deu um boom, né, o tal da inteligência artificial, e pegou muita gente de surpresa. Porém, a ergonomia, ela já vinha acompanhando, nós ergonomistas, nós já vínhamos acompanhando esse processo há um certo tempo, né? O processo de ergonomia, que muita gente chama de psicossocial, né, que é a ergonomia cognitiva, nós já esperávamos por ela desde 2017, e acreditamos até que chegou um pouco mais tarde no Brasil, né? E esse processo, ele nada mais é do que um desdobramento da realidade que aquilo já vem acontecendo. Agora, quando surge a tal das novas tecnologias, né, quando surge a inteligência artificial, né, que dá esse, abre aspas, boom na era da informatização, né, ele traz consigo também alguns vícios. Né? Principalmente a automação, né? A automação e a inteligência artificial, que reduz drasticamente o esforço cognitivo, mas essa redução de esforço cognitivo também gera efeitos colaterais. Eu tenho muita mania de falar que nós, mamíferos, somos acomodados. E essa automatização, essa automação e a própria redução desse esforço cognitivo trouxe isso para nós de volta de modo muito veemente. Né? Poucas pessoas realmente usam a inteligência artificial como ela realmente deve ser usada. A pessoa ela tem dúvida, ela joga lá no chat GPT, por exemplo, né, ou em outro modo de inteligência artificial, ela vai pegar aquela ideia básica, mas ela não se aprofunda naquilo. E a ideia da inteligência artificial é como houve lá na década de 80, quando nós estávamos substituindo as máquinas de escrever pelo computador. A ideia é que ela seja um facilitador, mas não que ela seja o executor. O executor continuamos sendo nós, né? Então, esse comodismo é um subproduto muito negativo dessa automação, né? Esse comodismo que leva a uma dependência muito excessiva desses sistemas automatizados e que leva as pessoas a um sedentarismo intelectual gritante, enorme. Né? Um outro processo também que essa automação trouxe foi o trabalho híbrido, né? O trabalho remoto, o famoso home office, né? Que, por um lado, traz uma flexibilidade, um conforto para o trabalhador muito grande, que ele pode trabalhar a partir de sua casa, mas que, com isso, as empresas que não estão preparadas ou que não estavam preparadas e começam a se preparar agora, começam a se deparar com problemas como má postura, né? Porque o home office nada mais é do que uma extensão da empresa dentro do ambiente residencial do
profissional, né? E as empresas ainda estão tendo dificuldades para enxergar isso, né? E com isso vem o uso prolongado de telas, porque, em tese, nós trabalhamos o dia inteiro, né? Nós, em especial, aqueles que trabalham em ambientes mais estratégicos, né? Ou ainda que operacionais, mas ligados a esses processos de uso de telas, né? Tem mais essas telas aqui que ficam em nossas mãos o tempo todo, e com isso a gente tem problemas como, por exemplo, síndrome do pescoço de texto, né? Que é aquela pessoa que fica o tempo todo com o pescoço flexionado, né? Problemas oculares, né, relacionados a essa exposição de telas, dores musculares relacionados à permanência em posturas inadequadas por muito tempo, ou o próprio problema da postura sentada, né, full time ali. Aí eu chego em casa, ou eu trabalho na empresa e chego em casa e vou para a tela do computador, ou eu trabalho já em casa, mas quando prescreve o meu período laboral, eu vou ficar ali no computador mais tempo, talvez olhando alguma coisa do meu interesse, talvez dando uma agilizada no trabalho do dia seguinte, né? E esse excesso de telas cria problemas cognitivos, cria problemas biomecânicos, né? Biomecânicos que eu falo de ordem osteomuscular, né? Então, assim, nós temos que tomar cuidado, é aquela frase, use e abuse. Nós temos que usar, mas nós não podemos abusar. Marcelo, você já enumerou alguns problemas que surgem aí com o uso mais avançado e mais comum da tecnologia. Então, agora o que eu quero saber, o que os profissionais de RH e quem está dentro das organizações pode fazer para evitar ou até para prevenir que esses problemas aconteçam, ou quando eles acontecem, para ajudar aí o colaborador a melhorar dessas condições aí de saúde. Antes de falar exatamente da prevenção, eu quero chamar a atenção para os profissionais de RH, em especial para os profissionais de SST. Quanto mais estratégica é uma atividade, pensa na coluna vertebral como uma reta. Vamos traçar um risco no meio dessa reta. Quanto mais estratégica é uma atividade, do meio para cima, nós teremos mais problemas de acometimento de coluna vertebral, tá? Doenças musculoesqueléticas referentes à coluna vertebral. Quanto mais operacional, o mesmo caso para baixo, tá? E por que eu falo isso? Nós temos hoje uma quantidade infinita de ações judiciais, né, correndo, processos judiciais correndo, por problemas relacionados à coluna vertebral, doença músculo-esquelética à coluna vertebral. O problema é que a legislação entende que adoecimentos da coluna vertebral são processos degenerativos, então o profissional só consegue algum tipo de, abre aspas, recomposição através do processo judiciário. O departamento de RH e o departamento de segurança do trabalho tem um milhão de ações que nós chamamos de ações administrativas que podem ser feitas para mitigar esse tipo de problema, né? Desde a aplicação adequada de ginástica laboral, e quando eu falo aplicação adequada, ginástica laboral é uma atividade que não pode ser feita por qualquer pessoa, tá? Tem muita gente que fala, mas na nossa empresa tem um agente multiplicador, que às vezes é um técnico de segurança, um profissional. Não, ginástica laboral tem que ser feita por fisioterapeuta, ou por profissional de educação física, ou, quando muito, por um terapeuta ocupacional. Mas tem que ser feito por um profissional que estuda essas áreas em especial para saber exatamente o que... mas o ergonomista pode aplicar ginástica laboral desde que tenha informação nessas áreas, pode. E eu queria chamar uma outra atenção aqui, quando é o caso de um profissional de educação física, né, aquele que faz o curso de educação física, tem que ser um bacharel em educação física, não um licenciado. E a atividade da ginástica laboral é, possivelmente, o ponto inicial de que uma empresa, né, um RH, pode começar a trabalhar. Mas aí entra também a parte do treinamento para mitigação de sedentarismo. Nós podemos falar também
da adoção de sensibilizar o profissional para a necessidade de pausas adequadas. Tem um programa que a gente chama de 20-20-20, que a cada 20 minutos você para 20 segundos, né? A cada 20 minutos trabalhados, você para 20 segundos para olhar algo a pelo menos 6 metros de distância do seu ponto de trabalho. Né? São atividades que fazem com que você não fique cognitivamente full time ali focado naquilo, causando desgaste mental, causando desgaste biomecânico, né? Outra questão que pode ser feita, alongamentos a cada 2, 3 horas, você se levanta, faz não precisa fazer um alongamento profissional, mas, abre aspas, aqui na minha região a gente chama assim, né? Espreguiça, né? Dá aquela esticada igual gato, né? Pelo menos 2 vezes por dia, para dar uma desligada da parte muscular do corpo, entende? Não vai impactar negativamente na produtividade, não vai, e você vai ter um tempo para poder dar uma descansada, repor aquilo que você está perdendo em termos musculares naquele momento. Então, para a gente quebrar o gelo, a sua região é onde, Marcelo? Sou de Uberaba, terra de pão de queijo. E coisa boa! Adoro essas entrevistas porque a gente faz essa conexão pelo Brasil. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e falando aí com o pessoal de Minas Gerais, né? Pão de queijo, delícia brasileira, coisa que a gente gosta. O Brasil é essa terra diversa, é muito gostoso ser brasileiro. Bom, voltando aqui para o nosso papo, Marcelo, na sua visão como ergonomista, quais são os principais erros que as empresas cometem ao utilizar essas tecnologias inovadoras sem considerar o impacto na saúde e na segurança dos colaboradores? Olha, eu vou elencar aqui algumas, mas no final eu vou resumir a uma única coisa, tá? Eu acho que nós podemos trabalhar principalmente com a falta de avaliação ergonômica prévia. Infelizmente, ainda é um problema do brasileiro como um todo. É claro que não são todos, mas da maioria. Querer fazer as coisas depois que a coisa está pronta. Olha, vamos fazer uma obra aqui e depois o que der de errado a gente refaz. A avaliação ergonômica ela tem que ser um trabalho prévio, antes do início da atividade. E uma outra questão, por não haver uma avaliação ergonômica, às vezes eu não consigo determinar o que seria excesso de tempo em relação a determinadas atividades. O excesso de tempo exposto a telas, né, causa uma sobrecarga cognitiva que talvez, para fazer depois a medicação disso, a correção disso, né? Então, em tese, se nós começássemos com uma avaliação ergonômica prévia das mudanças necessárias, nós evitássemos muito contratempo futuro. Né? A desconsideração da interação homem-máquina, né, também é uma questão que gera muito transtorno dentro, não só da parte ergonômica, mas também da parte de segurança do trabalho. E se me permite fazer aqui um adendo com um exemplo prático disso, eu fiz um trabalho dentro de uma área hospitalar há algum tempo atrás, em que as pessoas recebiam bisturi, mas o bisturi ele não tinha o dispositivo de recolhimento da lâmina, né? O bisturi ele tinha que ter um dispositivo de recolhimento da lâmina para que evitasse acidentes. E nessa empresa, eventualmente, tinha acidentes com esses bisturis. Né? O que ocorre é que foi fornecido um bisturi com um recolhimento muito interessante. O dia que eu vi aquilo, fiquei, sabe, assim, achei fantástico, só que não deram o treinamento de como fazia o uso daquele material. O que acontece? Você tinha que apertar um botão e pressionar a lâmina para frente para ela sair e puxar a lâmina para trás, automaticamente ela já caía no local onde era o aperto inicial e aquilo não abria mais. O profissional não sabia, ele segurava aquilo dessa maneira e começava a forçar e não conseguia. Quando ele descobria que tinha que apertar, a lâmina saía e transpassava a mão do profissional.
né? Era muito rápido, o corte de um bisturi é muito preciso, né? Então a lâmina, na hora que batia na mão, ela já transpassava. E o índice de acidentes, em função desse problema, foi muito alto. Então, assim, fornecer um equipamento maravilhoso, não treinou, não considerou a interação homem-máquina, né, que naquele momento o bisturi fazia o papel da máquina, e por falta de treinamento adequado gerou-se muito acidente, até que a empresa entendeu que precisava treinar. E outra questão é a negligência nas pausas, que nós já falamos anteriormente. É muito importante fazer com que o profissional faça pausas. E o que é complicado é que, às vezes, não é a empresa que não exige as pausas. A empresa, muitas das vezes, exige. Mas o profissional está tão focado em produzir, que ele entra num modo automatizado e ele próprio, não, mas eu vou parar agora para quê? Eu vou me atrasar o meu trabalho, não sei o quê, né? Então, às vezes, a empresa deseja, fiscaliza, mas o próprio profissional entra naquele processo de negativa e não faz a pausa. Uma solução prática para isso é integrar a ergonomia, o SST, as práticas do RH, né? O planejamento estratégico e tecnológico da empresa diretamente a uma comunicação com o operacional. E é ali que eu falei, vamos resumir em uma palavra, comunicação. O que falta muitas das vezes entre SST, RH, planejamento estratégico e lá embaixo a linha do operacional é comunicação. Já tem como as empresas utilizarem as tecnologias digitais para monitorar e melhorar as condições de saúde e segurança nos ambientes de trabalho? Tem sim. Na verdade, são várias tecnologias para se fazer isso hoje em dia. Tá? Nós temos... Eu não vou entrar no fato dos aparelhos de medição que já se arrastam desde a década de 70, mas nós temos hoje materiais que fazem avaliação full-time das atividades do profissional dentro do âmbito da segurança do trabalho e da própria ergonomia. Uma das coisas que hoje em dia tem surgido com muito impacto, né? São a adoção de sensores, né? Hoje existem sensores posturais, por exemplo, que podem ser adaptados às cadeiras, né? E às cadeiras ergonômicas, né? Cadeira ergonômica já é um outro pulo do gato. O pessoal fala, vamos comprar mobiliário de acordo com o NR17. NR17 é o mínimo que você pode oferecer. Então, assim, você comprar um mobiliário de acordo com o NR17, talvez você não atenda à demanda, né? Então, procurar realmente conhecimento de um profissional que entenda para saber o que exatamente cada pessoa precisa, né? Então, voltando lá para a questão dos sensores, nós temos à disposição sensores que podem ser adaptados em cadeiras, sensores que podem ser adaptados ao meio ambiente para fazer monitoramento em tempo real, por exemplo, de ruído, de temperatura, de umidade, né? Dispositivos que nós chamamos de dispositivos vestíveis, como, por exemplo, um smartwatch, né, que consegue medir a fadiga e o esforço físico de uma determinada atividade em tempo real, né? Adoção de inteligência artificial ou de big data, né, para fazer análise ergonômica, para fazer identificação de fatores de fadiga, identificação de fatores de sobrecarga, o uso da própria inteligência artificial na prevenção de acidentes, né, através da detecção de postura inadequada, de movimentos repetitivos. Existem softwares hoje que fazem a contagem da quantidade de movimentos da atividade durante um período X, né, para a gente conseguir detectar se ali existe um movimento repetitivo, se ali não existe movimento repetitivo, né? Adoção de softwares, né, para a prática de SST, aí entra na sua praia, né, softwares para a prática de RH, né? Antigamente, um profissional de SST demorava 1 mês, 2, para fazer um PPRA, né, que hoje é o PGR. Hoje, 20 minutos, lançando os dados da maneira correta, você tem um PGR muito bem elaborado, de acordo com alguns softwares, né? O aproveitamento
da realidade virtual e da realidade virtual aumentada, né, que o pessoal chama de realidade aumentada, para práticas de treinamentos, né, para prática de análises, também seria para prática de simulações. Hoje a gente não precisa mais de um exercício simulado, expor um profissional a risco. Eu posso simplesmente utilizar um óculos de VR e deixá-lo ali naquela condição em que ele vai simular, né, suas ações. Uma outra coisa que é muito importante, mas esse eu vou fazer uma observação assim mais cuidadosa, seria a adoção da telesaúde para o controle da saúde do trabalhador. Só que lembrando que, segundo o Conselho Federal de Medicina, é proibido a adoção de telesaúde para a prática de medicina ocupacional. Mas nós podemos utilizar de apps, por exemplo, para celular, onde o profissional ele vai ter acesso direto aos seus resultados de saúde ocupacional, ou ele vai ter acesso, caso a empresa tenha, a um profissional da área de psicologia organizacional ali para, né, fazer uma interação, talvez um psicólogo clínico, mas inserido dentro da saúde do trabalhador, podendo fazer acompanhamentos, né, online. Hoje em dia, muitos psicólogos já fazem isso, ou mesmo uma consulta direta com um ergonomista também é permitido, né? Eu não posso na área médica, mas na área ergonômica, sim. Então, assim, a adoção dessas tecnologias não é algo que está distante, e apesar de nós termos citado algumas tecnologias aqui que são caras, como, por exemplo, o treinamento em realidade aumentada, mas o monitoramento remoto da saúde por dispositivos inteligentes é uma coisa muito barata, né, que dá para se fazer utilizando o próprio Google, né? Bom, é claro, nós temos que verificar a parte da Lei Geral de Proteção de Dados, que não é a minha praia, mas eu estou demonstrando aqui que existem modos, né, de nós fazermos o acompanhamento para mitigação da fadiga mental, da fadiga bioesquelética, né, biomecânica, e que podem ajudar aí na prevenção de outras doenças, como, por exemplo, o burnout. Marcelo, falando em burnout, falando em PGR, falando em ergonomia, vem aí a mudança na NR1, aconteceu já a mudança de texto, agora em maio tem a obrigatoriedade da inclusão dos fatores psicossociais no PGR, e esse é um tema que tem gerado bastante dúvida. A gente percebe muita busca de material, de conteúdo a respeito disso, e eu queria te ouvir um pouco a respeito disso também. Quais são as tuas orientações para o RH, para os profissionais de saúde e segurança do trabalho que estão dentro das empresas também, em relação a esse assunto? Quais cuidados tomar? Também os gestores, né, em relação aos fatores psicossociais, quais são os cuidados que têm que ser tomados nessa área? Primeira coisa, em relação à nova NR1, eu acho que o primeiro cuidado que todo empresário, agora eu vou falar do empresário de um modo geral, desde a cabeça de gestão até as equipes estratégicas, primeiro cuidado. Quando surge uma novidade em que as pessoas percebem, opa, consigo ganhar dinheiro com isso, aparece muito aventureiro na internet. E hoje em dia o que nós temos visto de especialista em ergonomia, falando sobre fatores psicossociais do trabalho, é muito grande na internet. Então, acho que o primeiro cuidado cuidado onde você busca a informação. Tem muita gente boa, tem muita gente que talvez não seja tão boa, e tem muita gente boa que está divulgando informações equivocadas por talvez não serem boas naquele tema, mas que são profissionais de excelência na área que se propõe. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Os fatores psicossociais do ambiente laboral, né, que estão sendo agora inseridos dentro do PGR, não é uma coisa nova. É uma coisa nova para quem fica ligado só em NR, mas não é uma coisa nova de modo geral. A norma BS 8800 já trabalhava com fatores sociais desde a década de 80 na Europa. Para nós está uma novidade, mas para quem já trabalhava dentro dessa área de segurança do trabalho, em especial para quem já elencava dentro da área de segurança do trabalho
as questões ligadas a outras normas, como normas europeias, normas americanas, para a gente não tem muita novidade. Tá? Cuidado a ser tomado. Primeira coisa, ergonomia, ela lida com conforto, ela não lida com limites de tolerância. Muita gente confunde, olha, mas aqui o ruído está tanto, então, tá, só que a gente trabalha com conforto. E a exposição de um aspecto, de um fator dentro do ambiente laboral pode ser entendida de um modo diferente para mim, como o organismo do outro vai compreender isso de um outro modo. Por exemplo, temperatura. Na temperatura ambiente, em média, salvo algumas questões, entre 19 e 23 graus. Para algumas pessoas, ficar exposto a 23 graus é um ambiente frio. Para outros, já é um ambiente quente. Então, ouvir o outro, saber ouvir, né? Eu sei que para a área de segurança do trabalho, muitas das vezes é difícil. Um técnico de segurança, por exemplo, fazendo uma avaliação ergonômica preliminar numa empresa com 10 mil funcionários, é muito complexo eu imaginar ou eu supor que eu vou conseguir ouvir todos os funcionários. Mas eu posso aplicar, através do próprio Google Forms, por exemplo, que aí eu estou trazendo para cá uma ferramenta gratuita, eu posso aplicar através do Google Forms para toda uma unidade um questionário e determinar ali aonde que estão os desvios e usar as entrevistas só nesses desvios. Né? E depois, identificado esse desvio, criado um aspecto de controle ali, passar para a área de ergonomia, ou se a empresa não tem uma área de ergonomia, para engenharia de segurança, que também é um profissional que tem, em tese, habilitação para trabalhar com ergonomia, para que aí faça uma análise mais aprofundada, né? Essa análise aprofundada da ergonomia, ela não pode ser feita por uma única mão, né? O engenheiro de segurança, ele, por mais que tenha habilitação para trabalhar, mas ali eu tenho um aspecto físico que eu tenho certeza que todos os engenheiros, todos os bons engenheiros sabem atuar, mas eu tenho um aspecto organizacional que talvez eu possa encontrar base de auxílio de trabalho em certas áreas administrativas da empresa. Eu tenho aspectos cognitivos que talvez o pessoal do RH, em especial a área de psicologia, de serviço social, possa me subsidiar ali com outras informações. Então, não é uma atividade em que a ergonomia ela se tornou um campo multiprofissional. E um cuidado muito importante de ter, na hora de desenhar esses riscos, em especial os riscos psicossociais, eu fazer isso quando e sempre que possível, de maneira multiprofissional, multissetorial, né? Para a gente ter porque às vezes o problema pode ser de origem organizacional, está afetando a parte psicossocial. Às vezes eu posso ter um chefe que pratica comunicação violenta, e isso é um problema organizacional, está inserido na ergonomia organizacional, mas o resultado está refletindo lá na parte psicossocial. Então, esses cuidados nós temos que ter. Principalmente, é uma avaliação psicossocial? Mas eu preciso fazer ela a várias mãos, porque a ergonomia ela é um processo multidisciplinar. Marcelo, e para a gente encerrar, considerando a inteligência artificial, a automação avançada, quais as tendências futuras que você vê, analisa, que vem aí em relação à ergonomia e à saúde ocupacional nos próximos anos? O que as empresas têm que ficar atentas e preparadas para os próximos anos? Eu gostaria de fazer, primeira coisa, uma sugestão para as empresas. Departamento de SST hoje é um departamento estratégico e que ele deveria funcionar em todas as empresas ligada diretamente à gestão geral da empresa, tendo link diretamente ligado à parte de RH, mas respondendo diretamente à gestão da empresa. Departamento de SST hoje não deveria estar preso à confecção de programas e laudos, como, por exemplo, o próprio PGR ou o PCMSO, a parte de insalubridade, periculosidade, ergonomia, LTCAT, PPP e lançamentos de E-Social. Isso são trabalhos operacionais. As áreas de SST, elas têm que ter tempo para trabalhar estrategicamente, para realmente conseguir construir parâmetros estratégicos.
Então, uma das sugestões que eu dou e que eu acho que vai ser fundamental para os próximos anos é a terceirização desse tipo de atividade para empresas que estão focadas no desenvolvimento dessas atividades, como, por exemplo, a gente citou ali o caso do software da Madu, né, que é um software focado nessas empresas. Agora, uma questão que eu acho que as empresas precisam se antecipar é que o monitoramento de SST e o monitoramento ergonômico, ele tem que passar a ser feito em tempo real, né? Nós precisamos de sensores nos ambientes que façam essas avaliações em tempo real. A prevenção de doença ocupacional, ela precisa necessariamente se adequar às novas realidades, ao uso, à adoção das inteligências artificiais, né? A realidade, que, como nós dissemos ali anteriormente, o uso da realidade virtual, o uso de realidade aumentada para treinamento, isso já é presente, sabe? Nós já precisamos fazer, mas é um investimento alto. Tudo bem, mas ele precisa ser feito, porque eu não preciso mais ficar tirando o profissional do ambiente de trabalho full-time para ficar dando treinamento, até porque existem muitos profissionais que já estão no regime home office, ficar dando treinamento, eu vou só expô-lo mais tempo a telas, né? Então, eu preciso dessas práticas. Automação na redução de esforço físico, adoção de exoesqueleto, né, o famoso MATE, que, diferente das cintas lombares, né, hoje nós já temos exoesqueletos inteligentes que limitam o organismo sem fazer a atividade biomecânica que o organismo faria, né, sem causar um dano a médio e longo prazo. E o exoesqueleto também já é uma realidade, inclusive produzida no Brasil, né? A adoção da ergonomia digital, né, da gestão do bem-estar mental, né, é uma coisa. Os RHs precisam trabalhar muito. Hoje nós temos um choque de realidade entre a geração da minha época, eu sou da década de 70, e a tal da geração Z, que fica brigando qual geração é mais importante. Não importa qual geração é mais importante, importa que essas gerações têm que aprender a conviver, e existe uma comunicação violenta muito pesada entre essas duas gerações, né? E o departamento de RH, os departamentos relacionados à parte de treinamento de gestão de pessoas, estão intimamente ligados, né, para a mitigação desses aspectos, dos problemas psicossociais, dos problemas de ordem, enfim, de assédio, né, moral que existem, né, nos ambientes laborais, muitas das vezes relacionado a esse problema entre as gerações aí, vem da minha geração milênio, até chegar na atual geração Z, né? Eu vi esses dias para trás uma notícia falando que a geração Z não quer trabalhar, mas aí horas, minutos depois, fala, olha, foi criado por um moleque lá que devia ter uns 19 anos no máximo, um software que automatiza um monte de coisa numa empresa. Pô, então que geração é essa que não quer trabalhar se está criando softwares para mitigar a exposição de risco? Então, assim, nós precisamos aprender a conversar e aprender os valores de cada uma dessas gerações, né? E isso é um papel fundamental do RH, isso está diretamente ligado à ergonomia psicossocial e organizacional. E, por último, mas também não menos importante, nós precisamos aprender a personalizar a ergonomia, né, a personalizar o SST, né, a personalizar a comunicação com o nosso chão de fábrica, por assim dizer, né? Eu acho essa palavra horrorosa, mas a personalizar essa comunicação de modo mais assertivo. E hoje a inteligência artificial faz isso para nós de uma maneira assim facilitadíssima. Só que nós precisamos de quê? Aprender a lidar com a inteligência artificial e compreender que ela é uma executora, mas que as cabeças pensantes somos nós. Nós não podemos nos entregar a ela como quem diz, olha, você pensa para mim e eu executo para você. Não, é o contrário. Eu penso para você e você executa para mim.
Perfeito, Marcelo. Muito obrigada pela tua participação aqui no Metadados Convida. Uma baita entrevista a mais para a gente contar aqui. Muito obrigada mesmo. A tua participação foi excelente e nos vemos umas próximas vezes. Flávio, muito obrigado. Eu estou sempre à disposição de vocês também. Você que assistiu a nossa entrevista aqui no Metadados Convida também pode ler lá no nosso blog em metadados.com.br/blog. Até mais!